E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, ó, pega a visão, hein? Tem live aqui todos os dias, às 2 horas da tarde, certo? Então já bota aí o seu celular pra despertar nesse horário aí. No meio da live aqui, Sérgio Lima, que segue a gente aqui há 1000 anos, né? Ele mora lá nos Estados Unidos e ele mandou uma mensagem aqui no meio dos comentários aqui, pesquei a mensagem dele, ele disse o seguinte: Negão, pô, nunca senti tanto medo de ser deportado como eu tô sentindo agora. O bicho tá pegando aqui, os caras tão indo pá. E aqui comecei aqui uma discussão entre a galera que já me assiste, aqui no meio da live, que a discussão era que, tipo assim, que era uma coisa que eu não entendia até conversar com um brother que está morando lá. Porque, na minha cabeça, quando você tava lá como ilegal, você é, tipo, ilegal mesmo. Você não tem... tudo que você tiver que comprar vai ser, entre aspas, à margem da lei. Certo? Então você não vai conseguir cartão de crédito, a não ser nesses bancos virtual. Um banco normal você não vai conseguir. Você não vai conseguir financiamento. Você não vai conseguir alugar uma casa. A não ser que você faça tudo por gato. Sabe? Tipo, sempre arrume alguém que resolva fazer a margem da lei pra você. Tá. Até que um brother meu viajou pra lá, uma semana ou duas, sei lá, que ele já tava lá, a gente foi conversar, e ele disse: Negão, aluguei uma casa, comprei um carro, tá ligado? Arrumei um trampo, tirei carta, aí já foi um pouco depois, tá ligado? Não foi tão rápido assim. Tirei carta, pá, não sei o que, não sei o que. Eu falei: mas como é que você fez esse monte de coisa se você é ilegal? Você arrumou um americano e casou relâmpago em Las Vegas? Aí ele falou: não, mano, aqui você... Até o pessoal me corrigiu aqui que você tem, parece que o seguro social, seguro social, né, que o pessoal falou aí, né? Até perdi aqui o nome do negócio. Tal de um número lá que você descola lá, e lá é como se fosse um CPF. E aí, o Sérgio tava falando aqui, eu queria, tipo assim, quando a gente ouve falar dessa coisa, que nem o Sérgio falou, pô, tô com medo de ser deportado e tal. Na nossa cabeça aqui, porque a nossa mídia vende, como se o Trump tivesse falado assim, ó, vou juntar uma milícia, de preferência toda a galera que foi presa no Capitólio, vou dar uma 12 na mão de cada um chapéu branco pontudo, uma máscara branca pontuda, assim, vocês sabem de quem eu tô falando, e bora caçar os imigrantes. Né? Um cavalo branco na mão de cada um e vamos caçar os imigrantes e tal. Não é bem assim, porque na minha cabeça eu penso assim, mano, o que eu entendi sempre conversando com a galera é o quê? O governo sabe quem é o Sérgio Lima, sabe quem é o Febrão, sabe quem é o Iris, um outro brother meu que tá por lá, sabe quem é o Macaco que tá por lá também, sabe todo mundo. Só que o governo faz vista grossa. Entendeu? E aí o Sérgio tava me explicando aqui e tal, como é que funciona a coisa. Depois você separa mais umas mensagens do Sérgio aí se subir. E nesse entreveiro, porque o que eu sempre entendi da galera que mora lá é o seguinte, ó, negão, os caras estão de olho na galera que tá... Porque de uns tempos pra cá, não rolou a imigração normal, que é tipo o cara se mata e pai consegue entrar. Rolou uma espécie de porteiras abertas. Rolou uma espécie de vista grossa pra turma entrar. Tá ligado? E a turma entrou, mano, sem perspectiva de trampo nem nada, e o bagulho meio que virou bagunça. Você tem uma pá de gente morando na rua, você tem Cracolândia pra tudo quanto é canto e pá, não sei o quê. Meio que virou uma espécie de invasão. Deixou de ser imigração, partiu pra invasão nos Estados Unidos. E aí ele falou assim, mano, primeiro os caras vão atrás de quem faz merda e tal. Sérgio tava falando assim, mano, é isso mesmo, os caras vão primeiro atrás de quem faz merda, mas se esse cara que faz merda, você conhecer ele, pra eles fazerem uma ligação pra você de alguma forma, é 2 palitos, mesmo que você não tenha feito nada. E aí rolou um entreveiro entre o Donald Trump e uma bispa lá nos Estados Unidos. Exatamente. Engraçado que esses dias rolou uma discussão no Brasil aqui se aqui tem pastora ou não. Tá ligado? Porque eu disse que eu me referi a uma pessoa como pastor e a galera evangélica disse que não existe pastora. E agora lá parece que tem a bispa. Eu mandei o vídeo pra você porque essa bispa, ela fez uma crítica durante o discurso, bem na posse, na celebração de posse do Trump. Então, chamou a atenção. Na verdade, é que eu vou falar pra vocês onde foi, que vocês vão entender. Porque vocês vão ver, em algum lugar vocês viram essa bispa e o Trump dizendo que o Trump se irritou com a fala dela, com a forma como ela colocou ali, falando dos imigrantes, do pessoal LGBT. Inclusive, ela disse que não iria se desculpar pelo que ela falou. Então, mandei o vídeo pra você. A bispa de Washington, acho que é Miriam Edgar, dirigiu-se ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump,
em sermão durante um culto ecumênico de celebração à sua posse na Catedral Nacional de Washington na terça-feira, dia 21 de janeiro de 25. Ela pediu compaixão para os imigrantes em situação irregular no país e a comunidade LGBTQIA+. O apelo foi feito em resposta às medidas anunciadas pelo presidente no dia anterior, que endurecem as políticas de imigração. Após a cerimônia, Trump chamou ela, a Edgar, de desagradável. Desagradável? Eu acho que ele não estava esperando que ela fosse abordar isso logo em uma das celebrações ali de posse dele, né? E aí dá pra gente ver um pouquinho do discurso e depois a gente vê o que ela falou em relação a essa crítica do Trump. Eu acho de má fé você dizer assim, por favor, não faça nada contra os LGBTs e não sei o quê, se você nunca fez nada. Uhum. Porque até onde eu sei, e o Trump já foi presidente por 4 anos, não tem uma espécie de acusação em cima dele do tipo, cara, você fez isso. É tipo o Bolsonaro, né? Falaram tanto que o Bolsonaro ia fazer acontecer em cima dos LGBT, o camarada passou 4 anos aí, não fez porra nenhuma, e já pensou alguém, ele vai lá, volta por algum, tá ligado? Do destino, o cara volta. E aí alguém no primeiro negócio fala assim, pô, Bolsonaro, por favor, não faça nada contra os LGBTs. Aí você fala, caralho, mas eu nunca fiz nada. Tipo, entendeu? Mas vamos ver aqui a bispa. Vou pegar aqui o discurso da bispa. Sociologists now call the outrage industrial complex. Some of that driven by external forces whose interests are furthered by a polarized America. Contempt fuels political campaigns and social media, and many profit from that. But it's a worrisome, it's a dangerous way to lead a country. I'm a person of faith, surrounded by people of faith. And with God's help, I believe that unity in this country is possible. Not perfectly. Porra, gostei do tom de voz dela, hein? Assistiria um culto dela. Dormiria um pouco, mas assistiria. Entendeu? E aí ela vai nessa aí, né? Isso, aí ela vai nessa aí. 9 no minutos meio também da do bispa. discurso, ela faz esse apelo aí, exatamente dizendo o seguinte aqui, ó. Intercedendo pelos imigrantes que estão em situação irregular no país e em relação à comunidade LGBTQIA+. Trump não gostou, como a gente falou aqui, achou desagradável a fala dela. Ela diz que depois disso ela começou a ser ameaçada. Vou mandar pra você aqui a matéria só pra gente ter aqui a fala dela. Diz que não se arrepende do que fez, apesar das críticas e das ameaças. Mandei pra você, ó. Não vou pedir desculpa. Bispa explica por que contrariou Trump em sermão. Mas o Trump ameaçou ela? Não, na verdade foram o pessoal que gosta de Trump. Aí é foda. Aí vem na porra do... A bispa explicou... os internautas... sempre. Mano. Falou que ela é desagradável. Agora, se ele direcionou algo pra ela em relação ao discurso, a gente pode ver se tem aqui no texto, tá? Pra gente não falar que falou, mas ela disse que começou a receber ameaça de morte. O Trump não ia ameaçar ela de morte, então foi provavelmente... Então meteu aquela do... A bispa explicou porque contrariou o presidente dos Estados Unidos durante o culto de celebração de posse do republicano. Ela cedeu entrevista à rede CNN, à entrevista à Time e ao jornal The New York Times. O que aconteceu? Não vou pedir desculpa por pedir misericórdia para outros. Ela disse que recebeu ameaças de morte depois de seu sermão, o que disse ser tem sido preocupante e desanimador. Apesar disso, explica que não se sente em perigo. As verdadeiras pessoas que estão em perigo são as pessoas que têm medo de serem deportadas. As pessoas reais que estão em perigo são jovens que sentem que não podem ser eles mesmos e estar seguros que estão sujeitos a todos os tipos de ataques externos e respostas suicidas a eles. Bispa diz que não odeia Trump. O presidente criticou o sermão de Budi, acho que é assim que se fala o nome dela, em uma publicação em que a chamou de esquerdista radical. Eu me esforço para não odiar ninguém e ouso dizer que também não sou da esquerda radical. Sei lá o que isso signifique. Queria contratar... Bispa, você sabe... Bispa.
Então, ela afirmou que o sermão tinha intenção de lembrar que as pessoas amedrontadas em nosso país, mencionou por ela, que são seres humanos representados durante a campanha política da maneira mais severa. E aí por diante. Mas é isso, meu anjo. Eu vou ver se eu acho aqui exatamente a crítica que o Trump direcionou pra ela, mas o que você achou dessa... eu acho que ela, tipo assim, eu acho que é o público várias da tretas, bispa, né, mano? vistes, várias tretas. como Ó, o diz você. Alexandre Formiga, que é um católico ou crente fervoroso, Ah, tá. que eu não sei qual dos dois que ele é. Ele disse o seguinte: nem no xadrez tem bispa, que dirá na igreja. Então, tipo assim, o Alexandre não é o público da bispa. Ela é exatamente o que eu tava falando ontem, que tem uma galera que lê a Bíblia e leva ao pé da letra e fala, não, você não pode aqui. E tem uma galera que lê a Bíblia e diz assim, não, peraí, aqui tá dizendo que você não pode aqui, mas esse outro trecho desqualifica o primeiro. E sim, você pode vir aqui e tal, vem comigo, que eu abraço esse público. Pra mim é o que a bispa fez. A bispa tem um público, tá ligado? E no público dela o Trump não é muito bem visto. E aí ela fala assim, então, mano, pô, deixa eu te dar um salve aí. Pega leve aí com o meu público e tal, tá ligado? Fez a presa dela, entendeu? Com o público. O que eu vejo é isso. O que o Trump falou exatamente pra ela aqui, Alessandro? E falou não, né? Colocou nas redes sociais. A bispa trouxe sua igreja para o mundo da política de uma forma muito desagradável. Ela tinha um tom desagradável e não era convincente ou inteligente. Ela não mencionou o grande número de imigrantes ilegais que entram em nosso país e mataram pessoas. E aí ele continua aqui, ó. Além de suas declarações inapropriadas, o serviço foi muito chato e pouco inspirador. Ela não é boa em seu trabalho. Ela e sua igreja devem um pedido de desculpas ao público, acrescentou o presidente americano. Ixi. Sabe o que eu acho que está acontecendo Acho nos que ele Estados achou Unidos? que não cabia naquele momento de discurso de posse ali, né? De momento de comemoração, ela colocar esses assuntos. Mas ele não falou que ela deve pedir desculpa pra ele. Ela falou que ele deve desculpa pros americanos. Ele jogou pros americanos, assim como ela... Você tá chupando a bola? Assim como ela jogou pra galera LGBT. Assim. Cada um jogou jogou pro seu público. Cada um jogou pro seu público, caralho. Ela jogou pra um público, ele jogou pra outro público. Conflito como fala? No grupo Canal do Negão. Sabe o que eu acho que acontece lá nos Estados Unidos? Kaique, você é pró-bispa ou pró-Trump? Lá acontece uma parada parecida com o que acontece aqui no Brasil. Que eu acho que... o Ramon, grande Ramon Thiago está por lá. E o Sérgio Lima tá por lá também. O Wilson Guerra tá por lá. Eu quero que vocês digam se eu tô errado. Quero que vocês digam se eu tô errado no que eu vou falar agora aqui. O que eu acho que acontece lá é o seguinte. Você tem as pessoas comuns ali e você tem os empregos para essas pessoas comuns. Conforme vai crescendo as coisas, o que acontece? Tende ao quê? Aos empregos ficarem menores, menos empregos, certo? Porque as coisas vão mais se automatizando e tal. Por exemplo, você entra no Carrefour hoje, filho, tem 12 caixas lá que você é o caixa. Você que está comprando é o caixa. Entendeu? Ou seja, já são 12 pessoas a menos sem emprego. No mínimo, assim, ó. 12 pessoas a menos perderam emprego. Você só precisa de uma para monitorar e dar a quantidade de sacolas nesse caso, que a pessoa não são 12. comprou. 11 pessoas perderam o emprego porque uma ainda vai ter que ficar lá para colocar sacola para cada um e pesar as coisinhas lá. Isso. Você entendeu? Vai diminuindo os empregos. Se os empregos vão diminuindo e você que fazia aquele emprego normal não se especializa em outra coisa, porque os empregos ainda existem, mas eles vão pedir um certo grau de especialização. Aí você tende a fazer o quê? Você tende a fazer uma espécie de, entre aspas, subemprego. O que é o subemprego? É um emprego pra você ter vergonha? Não. É aquele emprego que a maioria das pessoas não querem fazer. Quem normalmente faz é quem precisa muito de grana. O problema é que para um imigrante, esse é o emprego só alegria. Por quê? Porque ele ganha ali naquele subemprego o que no país dele, um médico, depois de 7 anos, 8 anos de faculdade e depois especialização e os caramba, vai ganhar. É simples assim. Porque no país desse imigrante, o subemprego é tipo coisa do cara fudido. Ou pelo menos é vendido, né? Porque no Brasil o subemprego ainda paga bem, tá ligado? Mas é vendido como uma coisa ruim. E aí o que acontece? O imigrante chega,
E aí ele começa a fazer o subemprego. E aí ele liga pro irmão dele e fala assim, cara, você tá trampando do quê? Ah, eu sou gerente aqui nessa loja. Quanto você ganha? 5 pau por mês. Aí o cara olha e fala assim, ó, eu ganho 10 mil por mês num subemprego. Aí fala pro outro que é formado, fala pro outro. Aí fala pra galera de governador Valadares, e quando você vê metade de governador Valadares foi pros Estados Unidos. Tá ligado? Eu falo governador Valadares porque parece que um monte de gente de lá já foi pra lá. É verdade, toda vez que você vê vídeo, os caras de lá. Gente, será que estão dando desconto, pessoal? De governador Valadares. Metade de governador Valadares foi pra lá. E aí o que acontece? Quando o americano médio começa a perder emprego, não pro imigrante, ele começa a perder emprego pras máquinas, começa a perder emprego pra automação, que era uma coisa... Porque assim, uma coisa é você nascer nos Estados Unidos, outra coisa é você vir de uma realidade que nem o Brasil e ir para os Estados Unidos. Os Estados Unidos é o paraíso. Mas será que os Estados Unidos é o paraíso para quem nasce lá? Para quem já nasce lá? Como a gente aqui no Brasil. A gente aqui no Brasil vê o Brasil de um jeito, certo? Mas quando um angolano chega aqui no Brasil, ele vê a gente como paraíso. Já trocou ideia com um angolano, filho? Quando ele chega aqui no Brasil, que ele vê uma realidade que, tipo assim, pra nós tá fudido, mas pra ele tá foda, porque ele veio de uma realidade muito mais abaixo que a nossa, esse cara chega aqui tomado no giraia, velho. O que tem de angolano que chegou aqui com a mão na frente, outra atrás, catou um subemprego, e hoje o cara já tá comprando a casa dele, hoje o cara já tem o carro dele, coisas que ele às vezes não imaginava lá na terra dele. Você entendeu? Mas por quê? Porque a gente nasceu aqui. O cara nasceu numa realidade pior. Então ele vem tomado no giraia. E aí eu acho que nessa hora vem não tô dizendo que é o caso do Trump, mas eu acho que nessa hora os políticos usam o imigrante tanto para tentar ganhar voto, que é o cara que já tá lá, já conseguiu o green card e tal, e tem direito a voto, e ele usa esse cara pro bem e pro mal. Do tipo assim, ó, eu vou resolver o seu problema de emprego, porque quem tá tirando o seu emprego é o imigrante. Não, o imigrante tá fazendo o trampo que você não queria fazer. Como aqui no Brasil, tem muito trampo que o brasileiro não quer fazer. O cara que vem de fora, numa realidade de Venezuela da vida, ele aceita de boa. Os bolivianos, filho, quando chega aqui, eles trabalham 12 horas por dia, costurando. Até eles descobrir que não precisa trabalhar tanto. Mas eles trampam, porque a realidade deles diz assim, mano, aqui não tinha nem trampo de 12 horas. Mas lá no Brasil tem, ainda consigo comprar os negócios, consigo curtir um lazer e tal. Vocês entendem onde eu quero chegar? Na minha opinião, os imigrantes estão sendo usados de massa de manobra. De massa de manobra, tá ligado? Pra poder dizer assim, ó, o Trump é um péssimo cara porque ele quer tirar todo mundo. E às vezes eu fico pensando assim, será que não os próprios anti-horários que estão, tá ligado?Movendo esse povo, como moveu um monte de gente pra entrar, porque, pô, teve a menina lá do TikTok, mano, ela se filmou entrando nos Estados Unidos com coiote. Você tem noção? Pra mim que tenho 45 anos, mano, até outro dia, mano, pagar um coiote era coisa do tipo James Bond, tá ligado? A menina se filmou em todo o rolê dela pra entrar nos Estados Unidos e entrou praticamente dizendo assim, gente, é mó boi, venham. Você tem noção do poder que é uma menina? Ela foi com o namorado, depois a mãe dela ainda foi com a filha. Você entendeu? E aí, com a irmã dela, né? E aí o americano médio olha isso, e aí o que o americano médio vai ver? O americano médio vai ver um imigrante que não sabe nem falar inglês ainda, às vezes ter mais coisas do que ele, mas ele não enxerga que esse imigrante ele aceita qualquer trampo. Pode ser uma bandeira política, né? Exato. Da mesma forma... Pros eleitores de lá, né? Então, aí, por exemplo, eu vou nesse posto aqui da Sé. Quando eu vou nesse posto da Sé, o que eu vejo? Chinês, que não sabe falar português, africano, que não sabe falar português, e angolano. Tá ligado? Isso a gente falando das pessoas de bem, porque também tá cheio de nóia. E aí eu olho pra aquilo e penso assim, caralho, eu sou o brasileiro nessa porra, sou eu que tô pagando imposto que só a desgraça, e eu vou ter que ver 4 etnias irem na minha frente, e eu sou o cara de boa, irmão. Eu sou o cara de boa. Você imagina o americano que já é, ó, pá, 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 na orelha, na orelha, na orelha, na orelha, cara que já passou por Ku Klux Klan, cara que já viu guerra dentro do próprio país. Imagina isso. Imagina isso na cabeça desse cara, a galera chegar e dizer assim, ó, tu não tem trampo por causa daquele brasileiro do caralho ali, ó. Olha como ele tá prosperando, ó. Mas aquele brasileiro tá prosperando porque ele aceita 15 horas de trampo. Ele trabalha de segunda a segunda. É. Ele sabe economizar, entendeu? A vida, aquele brasileiro pensa diferente, mano. Ele não tem lazer, tá, o pessoal reclama. Ele não tem lazer, não tem nada.
Mas o brasileiro... Ele vive pro trabalho, Então, na mas o verdade. americano, quando vê aquele cara, ele vai ver o quê? Um cara que tá prosperando e feliz. Porque o brasileiro, mesmo fudido, tá feliz. A gente já vê, a gente dá risada do Lula, que é nosso presidente, tá botando a gente lá no chão. Imagina você nos Estados Unidos, trampando 15 horas, você dá risada. Fala, irmão, tô lavando privado aqui e rindo. Eu tô lavando privado e rindo. Entendeu? Depois vocês me mandam superchat em dólar aí pra dizer se o que eu falei aqui foi certo. Isso mesmo. Que vocês ganham melhor do que nós. Tá ligado? Vocês estão tudo rico aí, pagando de pobre. Tá ligado? Brincadeira, viu, pessoal? Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo. Se inscreva no nosso canal se você ainda não for inscrito. Tamo junto. É nóis.